Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho conversar com vocês um outro assunto, é a importância da matemática. Eu tô acostumada a conversar com vocês sobre alfabetização, sobre letramento, trazer para vocês sugestões de leitura, de hora do conto, de livros para trabalhar com os alunos, mas hoje nós vamos falar de matemática. E esse assunto deve ser trabalhado desde a educação infantil, certo? E também no ensino fundamental. E aí eu escuto alguns professores dizerem assim, mas os alunos não conseguem somar, não conseguem subtrair. Bom, existem algumas habilidades que os alunos precisam adquirir antes de começar a trabalhar com soma e com subtração, certo? Antes de conseguir fazer essas questões de adicionar, de diminuir, de acrescentar, os alunos precisam conservar os números. E aí vocês me perguntam, nossa, mas o que seria essa questão de conservar quantidades? Bom, eu escuto algumas pessoas falar assim, eu tenho um aluno de 3 anos que sabe contar até 10. Eu tenho um aluno de 2 anos e 6 meses que sabe contar até 10. Bom, mas será que esse aluno só memorizou a sequência de 1, 2, 3, 4 até chegar ao 10? Ou ele realmente sabe contar? Existe uma diferença entre memorizar e saber contar, saber conservar quantidades. Se você mostrar para ele a imagem do número 5, ele vai saber que aquele ali é o 5 e vai saber que aquilo ali vale 5 unidades, ou qualquer outro número, ou este aluno de 2 anos e meio, 3 anos, somente decorou a sequência do 1 ao 10. Aí que está a diferença em saber se o aluno conserva quantidades. E o que seria isso? Antes da criança conseguir adquirir esse conceito de número, de quantidade, ela precisa conservar. Saber que uma unidade, se você acrescentar mais uma, vão ser 2 unidades, 3 unidades. Saber o que a imagem do número representa, quantas quantidades ela representa. E antes de chegar nesse processo de conservação de quantidades, que inicia mais ou menos quando a criança tem 6 ou 7 anos, a criança precisa ser exposta a outro tipo de atividades relacionadas à matemática, que são a manipulação de objetos concretos, experiências com materiais, com jogos, com blocos lógicos, atividades de montar, certo? E com a mediação de um adulto, de alguém mais experiente. E ela precisa ser estimulada para desenvolver essas habilidades. Isso não significa que a criança vai aprender matemática só a partir dos 7 anos. Não é isso. A partir dos primeiros anos, onde a criança começa a frequentar a educação infantil, ou até mesmo no seu ambiente familiar, ela vai começar a lidar com situações em que a matemática está no seu cotidiano, diariamente. Porém, os conceitos de soma e de adição só devem ser começados a trabalhar de uma forma teórica e direta a partir dos 6 ou 7 anos, a partir do momento em que a criança já consegue conservar essas quantidades. E aí nós temos algumas dicas de atividades que podem ser trabalhadas principalmente pelas professoras de educação infantil para desenvolver essas habilidades, para que com 6 ou 7 anos a criança já esteja assim, conservando as quantidades e consiga identificar os números e qual quantidade cada número representa. Por exemplo, a gente pode trabalhar com atividades de agrupar, desagrupar, classificar, atividades de seriação, sequência, comparar e resoluções de problemas simples. Mas como que eu vou trabalhar com resolução de problemas com crianças da educação infantil ou do primeiro ano do ensino fundamental? Simples. São situações diárias, do cotidiano, tanto familiar quanto escolar. Por exemplo, nós vamos fazer um trabalho e eu tenho somente uma folha vermelha. E 2 alunos querem a folha vermelha. Como é que nós podemos resolver esse problema? E aí essa situação o professor vai abordar com os alunos. E aí se esses alunos não tiverem uma solução, o professor vai dizer, bom, nós podemos dividir a folha ao meio, né? Vamos dobrar a folha e cortar ela ao meio. E cada um vai ficar com uma metade. Então, inconscientemente, de uma forma com atividades do dia a dia, o professor vai trabalhando essa questão de solução de problemas com os seus alunos através da matemática. Claro que esse aluno não vai saber
não vai sair da educação infantil, do primeiro ou do segundo ano do ensino fundamental, sabendo dividir. Mas ele já vai ter essa noção de conceitos, do que é divisão, do que é metade. Por exemplo, outra atividade que pode ser feita em sala de aula, no dia a dia ali, na hora de distribuir as atividades para os alunos. Quem é o primeiro a receber a atividade? Quem foi o primeiro aluno que recebeu a atividade? Quem foi o segundo aluno? Quem foi o terceiro? E aí assim o professor já vai trabalhando com seus alunos essas questões de sequência, de ordem, de primeiro, de segundo. Tudo de uma maneira bem natural, gente, tá? Porque as crianças, elas são curiosas, elas são inteligentes e elas vão conseguindo abstrair esses conceitos, certo? Então, essas atividades trabalhadas na educação infantil vão auxiliar aquele professor lá no primeiro, no segundo ano do fundamental, quando esses alunos começarem a, de fato, trabalhar com soma, com adição, com acrescentar, com subtrair, certo? Então, essas atividades devem ser trabalhadas com esses alunos de uma forma lúdica, com material concreto, desde os primeiros anos da educação infantil. Outra coisa que deve ser trabalhada com os alunos é a questão de observação e de diferenciar os aspectos. Por exemplo, trabalhar com os blocos lógicos. As cores dos blocos, as formas, tudo isso são pré-conceitos que depois vai ser retomado lá na hora em que o aluno for ter que resolver de fato os problemas matemáticos, onde ele vai ter que ler e interpretar dados. Então essas são questões que vão auxiliar esses alunos mais adiante, mas que o professor deve trabalhar com esses alunos desde o início da educação, desde o início que esse aluno, desde o começo, quando o aluno inicia o seu processo escolar. Lembrando de utilizar material concreto e atividades lúdicas diárias, nada muito maçante, nada repetitivo, nada que sacrifique esse aluno, em que ele ache difícil e que possa causar no aluno o desprazer de brincar e o desprazer de aprender, certo? Então, lembrem de que antes de trabalhar com a questão de adição, de subtração, de problemas matemáticos, o aluno deve conservar quantidades. Ele deve reconhecer esses números e saber identificar as quantidades, ok? Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que logo eu trago mais vídeo para vocês.